Olá, terceiro ano! Vamos agora para mais uma revisão, desta feita sobre a Era Vargas, aonde vamos saber mais alguns detalhes sobre esse período da nossa história. Então, atenção que vai iniciar a nossa aula de História. Antes de falar diretamente sobre a Era Vargas, é bom conhecermos um pouco como estava a sociedade brasileira na década de 20, a década que antecede o processo que chamamos de Era Vargas. O Brasil, como também o mundo, estava experimentando algumas crises econômicas, principalmente. A década de 20, principalmente já no seu finzinho, o mundo conheceu a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou diretamente o Brasil. Logo, o Brasil era exportador de café, que era a base econômica deste período. Mas na década de 20 também houve algumas experiências, como a nascente burguesia comercial. Muitos cafeicultores, quando o café começou a ter essa sua queda, eles passaram a investir em pequenas indústrias. Também muitos migrantes que aqui chegaram da Itália, de outros países, também passaram a investir em alguns negócios. Muitos também se tornaram operários dessa nascente indústria. Então, a burguesia, quando falamos em burguesia, estamos falando dessa elite econômica. Ou seja, essa elite comercial estava descontente com os rumos que estavam tomando a economia. Logo, havia uma hipervalorização da produção do café, em detrimento da industrialização, ou seja, em prejuízo. Ou seja, o café era privilegiado pelo governo, enquanto a indústria ficava em segundo ou terceiro plano. Nesse interim, quando inicia esse processo de industrialização, a população rural também vai agora começar a buscar novos caminhos. Vai haver uma crescente população no meio urbano. E essa população era formada por quem? Industriais, que seriam aqueles que estariam na frente dos negócios, das indústrias. Vai ter a classe média, que vão ser esses profissionais liberais, como advogados, médicos, professores, proprietários de pequenos comércios. Vamos ter os operários, que serão os trabalhadores dessas indústrias, e os ex-escravos, em que desde o momento em que houve a chamada Lei Áurea, eles foram libertos, mas o processo de marginalização perpetuou por muitos anos, por muitas décadas. Então, os ex-escravos acabavam sendo essa mão de obra barata e muitas vezes permaneciam trabalhando em suas antigas seus antigos espaços de trabalho, a qual antes eles já trabalhavam como escravos, agora mal remunerados e muitas vezes apenas recebendo o alimento como paga. Já a população rural, vamos ter as figuras dos coronéis. Quem eram esses coronéis? Eles não faziam parte de algum contexto militar. Eram o quê? Grandes ou pequenos fazendeiros que detinham o poder político de determinada região. Então a eles cabia todo o controle político, como vimos anteriormente, a compra de voto, o controle das eleições. Logo naquele tempo não existia justiça eleitoral. Vai nesse período ter muita corrupção através do voto que é impresso, esse voto que é aberto, ou seja, todos poderiam ver o que em quem eles iam votar. Vai haver esse coagir para votar naquele que o coronel indique. Vai ter essa troca de favores, essa compra de voto
desenfreada. Então os coronéis vai ser essa ligação entre os grandes políticos e a população votante. Nesse período também vamos ter os sertanejos. Os sertanejos vão ser essas pessoas que vão viver no Alto Sertão, vão viver principalmente da criação de animais e da agricultura. Neste período vai ter os cangaceiros que merecem nesse período aí destaque a figura de Lampião e a figura de Corisco. Lampião, que vai ser um dos mais famosos cangaceiros existentes, ele basicamente vai viver na caatinga do sertão nordestino e vai a base da violência, embora que eles vão ser chamados de banditismo social, ou seja, eles estavam nesse contexto de violência porque não tinha outro meio ou porque foram obrigados pela sociedade a estarem ali nesse contexto de violência, embora que eles praticavam os mais diversos tipos de crimes e era a vida do cangaceiro. Nesse contexto vamos ter os líderes religiosos, cabendo destaque a Padre Cícero. Padre Cícero, além de um líder religioso, também ele era líder político. Logo ele controlava sua região e controlava também os votos daquela região para os políticos indicados por ele, não é? Padre Cícero foi aquele que conseguiu, entre aspas, o título de capitão para Lampião, fornecendo também armamento para que ele pudesse combater a coluna Prestes, não é? Então essa foi uma das passagens da vida de Padre Cícero no meio da política. Logo ele se envolvia muito com a questão dos coronéis de sua região. No fim da Primeira República, vamos ter o enfraquecimento das oligarquias cafeeiras. O café não estava tão valorizado quanto era anteriormente. Então essas oligarquias que controlavam o poder, eles começam a perder força. E essa perca de força é gerada pela insatisfação com o governo, que era visto como um governo corrupto, um governo que não fazia aquilo que era necessário para a população. E um dos grupos que estavam insatisfeitos com o governo foi justamente os militares. Então, entre 22 e 24 do século passado, nós temos o contexto do tenentismo, que proporcionava ou deixava visível essa insatisfação com o governo federal e com a política. Então eles tinham o objetivo de destituir as oligarquias do poder, ou seja, tirar essa forma que estava há um bom tempo destruindo, corroendo a sociedade brasileira. Um desses contextos de tenentismo vai ser o grupo, a revolta que ficou conhecida como o 18 do Forte, de Copacabana. Nesse contexto de revoltas contra o governo por parte dos militares, vamos ter a coluna Prestes, que entre 25 e 27 do século passado, eles percorreram o território brasileiro em busca de apoio para a empreitada de enfrentar o governo. Então eles buscavam de cara depor o presidente do momento, que era Arthur Bernardes. Então esse grupo que teve como liderança, uma das lideranças principais, Luiz Carlos Prestes, eles circularam todo o Brasil, desde o sudeste até se refugiar na Bolívia. Logo, quando eles perceberam que não tinha mais jeito, foram para a Bolívia. Então eles tiveram essa aventura de tentar mudar a mentalidade da população. Mas ao passo que eles marchavam, eles passavam a enfrentar as forças policiais contrárias a eles e favoráveis ao governo. A República entra em crise e essa crise se aprofunda a cada dia.
principalmente quando há um problema na sucessão presidencial. Logo, vocês sabem que neste período existia o que chamamos de política do café com leite, ou seja, mineiros e paulistas, eles acabam buscando revezar no poder. Se numa eleição eram os mineiros que sairiam vitoriosos, na outra eleição seriam os paulistas. Então havia esse revezamento no poder. E vocês podem perguntar, caso não lembrem, por que política café com leite? Por quê? Os paulistas eram considerados os maiores produtores de café. Já os mineiros, os maiores produtores de leite. Então, sendo assim, se eles tinham essa influência política e econômica no Brasil da época, esse período ficou essa forma de revezamento conhecida como República do Café com Leite. Então, nas eleições, a qual Washington Luiz deveria indicar um representante mineiro para a próxima eleição, ele acaba indicando um representante paulista, no caso indica Júlio Prestes. Isso daí vai fazer com que os mineiros não fiquem contentes com isso. Então eles se unem ao Rio Grande do Sul, cujo representante para a eleição seria Getúlio Vargas, e se junta a Paraíba, que indica o vice para a eleição, no caso João Pessoa, formando então a chamada Aliança Liberal. O candidato oficial, é claro, pela forma que a eleição era organizada, vence, levando Getúlio Vargas a perder. Então ele perde a eleição, mas também ele não se conforma. Nesse processo de não se conformar, ocorre a morte de João Pessoa, a qual os aliancistas vão usar da morte de João Pessoa como um motivo para destituir o governo do poder, ou seja, para iniciar uma campanha contra o governo federal. Então, João Pessoa, que teria sido assassinado por outros motivos, acaba sendo o motivo pelo qual vai haver uma união dos aliancistas e vão buscar destituir o governo. Isso vai acontecer na chamada Revolução de 1930. Alguns colocam como golpe de 1930, outros colocam como Revolução de 30. 3 de novembro, Washington Luiz é deposto e Vargas assume um governo provisório. Em seu governo provisório, a qual inicia a chamada Era Vargas, ele, ao assumir, suspende a Constituição, ou seja, rasga a Constituição. Rasgando a Constituição, ele passa a governar por decretos-leis, ou seja, ele não vai ter uma lei que vai controlar a si próprio. Então, tudo o que ele fizer é conforme o seu ideal, ou seja, uma espécie de governo absoluto, um governo ditatorial. Então esse governo provisório, ele fecha o Congresso Nacional e também as assembleias legislativas, que são estaduais, e as câmaras municipais. Até os prefeitos e os governadores são substituídos por interventores indicados ou por Vargas ou por alguns de seus aliados. Então, São Paulo não concorda com esse contexto. É claro que ele estava sentido por perder o espaço político, inicia o que chamamos de revolta constitucionalista. Nessa chamada revolta constitucionalista, São Paulo funda a Frente Única Paulista. Essa Frente Única Paulista, eles vão buscar destituir Vargas do poder através de vários protestos, várias formas. Porém, através do pedido, do protesto e de greves e de passeatas não resolve, em 9 de julho de 1932 inicia-se então
a revolta constitucionalista, que vai ser o quê? Uma espécie de guerra civil entre as tropas paulistas e as tropas federais. E o que eles queriam? A volta do regime constitucionalista, a volta da legalidade, ou seja, de leis próprias e de uma Constituição que pudesse controlar a sociedade, controlar a política. Então, são 3 meses de conflito. Embora São Paulo estivesse mais bem preparada, as tropas paulistas mais bem preparadas para o conflito, porque ela dispunha de indústrias e suas indústrias foram usadas para a fabricação de munições, mas ela é isolada, sem ter o apoio efetivo de outros estados, acaba perdendo a guerra. Mesmo perdendo o conflito, ele acaba vencendo em seus objetivos, ou seja, o governo convoca a Assembleia Constituinte. O movimento operário no Brasil faz com que surjam ligas operárias. O que essas ligas faziam? É tipo de associações a qual esses operários, uma parte deles em grande parte, eram estrangeiros, eles passam a adotar uma luta por direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas que já estavam sendo debatidos na Europa há um bom tempo. Aqui, eles lutavam por melhores condições de trabalho, além de férias, um salário mais digno para os trabalhadores. É claro que, ao longo da década de 20, muitas vezes eles eram enfrentados como causa de polícia. As questões sociais que existiam no Brasil eram enfrentadas com a força policial. Não tinha uma política que melhorasse a condição de vida da população. Então eles queriam melhores condições de vida. E em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro. Ele tinha uma tendência socialista soviética, não é? Então era um comunismo cuja linha seguia o comunismo soviético. No mesmo ano de 22, eles entram para a ilegalidade. Então as lutas passam a ser na clandestinidade. Na década de 30, começa a surgir alguns grupos fascistas no Brasil, inspirados principalmente no nazismo e no fascismo. Esses grupos, a qual eram liderados principalmente por Plínio Salgado, eles simplesmente passam a adotar o Anauê como grito de guerra e o sigma como símbolo. Então eles querem implantar um governo fascista no Brasil nesta época. Em 1935 começam a surgir grupos contrários ao fascismo que estava em fase de crescimento no Brasil. Então, eles passam a se unir, os grupos contrários ao fascismo, em uma Aliança Nacional Libertadora, ou ANL. Eles estavam lutando principalmente contra esses regimes fascistas, mas se utilizava do lema pão, terra e liberdade, e chamava os fascistas de traidores da pátria, não é? Então eles lutavam contra esse fascismo que recebia o nome de integralismo. Luiz Carlos Prestes, que tinha há pouco se filiado ao Partido Comunista, eles chamam para ser o presidente de honra da ANL. Em 1935 é aprovada a Lei de Segurança Nacional e o governo decreta que os aliancistas eles são ilegais, ou seja, eles não podem mais atuar como um partido na legalidade. Muitos acabam sendo contrários a esse decreto
Então eles passam, mesmo na ilegalidade, passam a lutar contra o governo, sendo que em 23 de novembro tomam a cidade do Rio Grande do Norte. Além disso, muitos militares aderem a esse movimento e tomam os quartéis de algumas capitais, como Natal, Recife e Rio de Janeiro. Temos aqui aliancistas presos devido a esse movimento. O movimento foi sufocado e essa intentona comunista passa a ser motivo para perseguir os grupos contrários ao governo. Então, ele dissolve mais uma vez o Senado, promulga mais uma Constituição e simplesmente decreta estado de sítio. Estado de sítio, que é uma forma pelo qual os direitos civis são suspensos, a liberdade é limitada, torna as pessoas inimigas de nação. E muitas das pessoas que são consideradas inimigas de nação pelo governo passam a ser perseguidas. Passando a ser perseguidas, muitas delas foram presas, como no caso de Graciliano Ramos, Monteiro Lobato, entre tantos outros neste período, a qual vamos comentar daqui a pouco. Com esse decreto de estado de sítio, com esse rasgar da Constituição e apresentar outra Constituição, inicia-se o que chamamos de Estado Novo. Isso com o pretexto de combater o comunismo. Combatendo o comunismo, ele acaba fechando o Congresso, suspende os direitos constitucionais existentes e outorga uma nova Constituição, a de 37, que é profundamente inspirada na Constituição fascista da Itália e corporativista de Portugal. Como está a situação econômica do nosso país neste período? O governo Vargas e sua economia deixou de ser exclusivamente agrária e ele passa a apoiar agora a indústria. Então, aumenta a implantação de indústrias, principalmente para o consumo interno. Então, o Estado passa a controlar o processo de extração de minérios, com a fundação de alguns conselhos, como o Conselho Nacional do Petróleo. Neste momento, a Petrobras ainda não tinha sido fundada. A Companhia Siderúrgica Nacional é fundada e a mineradora do Vale do Rio Doce. Ou seja, vai ser um processo de nacionalização da economia. A repressão política foi marcada pela perseguição daqueles que, ao ver do governo, são vistos como comunistas. Assim, Graciliano Ramos ele vai ser preso. Na sua prisão, vai sair a produção literária Memórias do Cárcere, que foi também transformada em filme. Nós temos também outro perseguido, que vai ser Monteiro Lobato. Então, os meios de comunicação acabam sendo perseguidos ou utilizados como propaganda política, não é? E a perseguição dos que se opunham ao governo, mesmo que eles não sejam comunistas. Ou se dissesse que era comunista, aí era que o governo perseguia mesmo. Neste tempo vai surgir o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que promovia a divulgação dos aspectos promovidos do governo, ou seja, os aspectos positivos. Por exemplo, a elaboração de cartilhas, não é? A elaboração de propaganda, levando o governo a ser conhecido como o pai dos pobres. Ou seja, todas as ações do governo eram trabalhadas de uma forma que o governo fosse tornado pai que protege o seu povo, não é? E ele, ao mesmo tempo, censurava quem usasse ser contrário às ideias do governo, seja no jornal, seja no teatro, seja no rádio, seja na música, como por exemplo nesta canção. Na frase, observamos: o bonde de São Januário leva mais um sócio-otário, sou eu, não vou trabalhar. Só eu não vou trabalhar. O governo, vendo
essa composição de Wilson Batista, de 1940, ele pede, entre aspas, que ele modifique a letra caso ele queira publicar essa música. Então ele modifica toda a canção e coloca: quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é quem tem razão. Olha só a mudança. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Então, nesse contexto de mudança, as pessoas eram obrigadas a seguir uma cartilha do governo para poder ter suas músicas, suas peças de teatro e seus jornais publicados. Há também o controle do sindicato, ou seja, os sindicatos passam a ser dirigidos pelos aliados do governo, e esses aliados vão ser chamados de pelegos. Pelego é uma espécie de manta, originalmente falando, que fica entre a sela e o cavalo. Então, esse termo vai ser usado por aqueles presidentes de sindicatos que vão fazer a ligação com o patrão, mas ao invés de lutarem pelos trabalhadores, ele favorece a questão dos patrões, não é? É apenas uma forma de controle dos trabalhadores. Nessa época também vai ser aprovada a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, as leis daquelas constituições anteriores, mais algumas, elas vão formar uma única lei. Algumas dessas leis acabam sendo importantes para este momento, porque vai ser uma forma tanto de controlar o trabalhador, para que eles não fizessem greve, como também vai beneficiar o trabalhador, porque em muitos momentos ele não tinha um salário fixo, não tinha um salário, não tinha férias. Então, é importante a CLT? E muitas dessas leis sabemos que atualmente estão deixando escapar por entre as mãos dos trabalhadores. Ele fazia a parte da política trabalhista, ou seja, essa política trabalhista tinha um enfoque populista, que era conquistar o apoio das massas, a qual no final ele vai ser denominado de pai dos pobres. Então, vamos explicar agora para vocês, a atividade para esta semana. A atividade desta quinzena está na página 114, na qual a questão 8ª, vocês devem ler o texto seguinte, que fala sobre a construção do mito político de Getúlio Vargas, a qual, vocês passando para a próxima página, vocês terão duas questõezinhas. Qual foi o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda na construção da imagem de Vargas como mito político? Então, após a leitura do texto e a partir também do contexto explicado em sala de aula e aqui neste vídeo, vocês conseguirão responder esta primeira questão. Na segunda, que é a letra B, pergunta: segundo a autora, a Ângela de Castro Gomes, o que caracteriza o mito político? Então, quais são as características de um mito político? Então, vocês, observando a leitura, vocês colocam aí quais são essas características logo aqui embaixo. Na sequência, vocês responderão a questão 9. Para isso também vocês têm que fazer uma leitura do texto para poder responder às questões que se pede. Na letra A, após a leitura do texto, é correto afirmar que o governo Vargas limitava a manifestação criativa dos sambistas? Justifique suas respostas com passagem do texto, ou seja, se você colocar sim, você vai ter que caçar aqui no texto alguma parte que comprove que sim, que ele limitava. Se você responder não, você vai ter que caçar uma partezinha aqui do texto que ele fala que não, ele não limitava essa questão do poder criativo dos sambistas, não é? Na letra B, de que forma o governo converteu os malandros em trabalhadores?
Todos seguiram as regras impostas pelo Estado Novo? E explique. Ou seja, aqui vamos ter três partes dessa pergunta. A primeira, de que forma o governo converteu os malandros em trabalhadores? Qual é a forma? No texto vai ter a resposta. Todos seguiram as regras impostas pelo Estado? Sim ou não? Aí você explica o seu sim ou o seu não. Já na letra C, de por que o governo Vargas via na malandragem sambista e nas mensagens presentes em suas letras um risco de subversão da ordem. Então, por que? Aí você vai ter no texto, interpretar do texto, essa questão. Para finalizar, na página 117, nós temos um vestibular Enem. Vocês vão ler o pequeno texto aqui e tentar responder. Só apenas uma dessa está correta. Então, assinalem a alternativa correta. Então, no caderno, vocês colocam, não, a alternativa é a letra A, a alternativa é a letra B, C, D, E. A alternativa que vocês, a partir do estudo e do conhecimento que vocês têm, qual é que está correta. Então, essa é a atividade. Até a próxima aula. Estarei à disposição de vocês para as dúvidas que venham a surgir. Tchau!